Então, né? Será que vídeo é uma nova moda que veio com a pandemia? Será que vai passar? Sobre essa questão, eu vou conversar com você nesse vídeo. Eu sou a Fê Moreira, uma apaixonada pela linguagem do vídeo, e tô aqui até pensando, né? Já pensou se isso passa depois da pandemia? Eu que tô tão feliz de usar esse recurso aí como ferramenta, será que depois da pandemia vai passar? Vou te botar essa questão, pense você comigo. Será que as coisas que estão acontecendo em relação à tecnologia, e principalmente ao uso dessa ferramenta que que estou aqui conversando com você agora, que vos falo através dela, será que isso é muito pontual? Então, muitas interrogações aqui para você, mas eu vou lá te responder que não é uma moda de pandemia, não é uma modinha que vai passar, que as pessoas não vão deixar de se falar no vídeo depois que acabar a pandemia. Por quê, Fê Moreira? Por quê? Porque o padrão de comportamento das pessoas está mudando. Por quê, Fê Moreira? Porque o padrão de consumo das pessoas também está mudando. Então, eu vou colocar aqui no meu quadro branco algumas palavras-chave para você pensar sobre isso. Então, se você tem dúvidas, né, de estar estudando a linguagem do vídeo, de usufruir da linguagem do vídeo como recurso aí na sua estratégia, você está perdendo tempo. Porque, felizmente para alguns, né, que, por exemplo, no caso, eu estou super feliz, porque, afinal de contas, é uma ferramenta que eu utilizo há muitos anos já, dando aula de vídeo, aula de interpretação para vídeo, aula de videomarketing. É uma ferramenta que não é fácil, porque as pessoas têm vergonha, as pessoas não dominam, as pessoas não tiveram aula de vamos nos comunicar através do vídeo nas suas escolas, inclusive nas suas formações, tá? Eu tenho alguns alunos, por exemplo, que são alunos de jornalismo, que depois vêm para uma aula de curso de vídeo prática para poder botar em prática o que não fez na faculdade. Então, pensa você comigo, será que a gente é que estava atrasado em relação, né, a essas aulas de vídeo, ou enfim, esse movimento do videomarketing acontecer, ou será que a tecnologia é que nos promoveu um avanço nessa conversa? Eu vou dizer logo para você, então, que não é modinha de pandemia o vídeo, não é modinha de pandemia. O vídeo, na verdade, é uma realidade, uma realidade, né, que já acontecia, uma realidade, então eu vou colocar até a palavra tecnológica aqui, né, tecnológica, é a realidade tecnológica que já acontecia, mas que nós, né, os seres mortais, ou seja, nós que não somos, né, aí da área do marketing, nós que não usamos isso como recurso, não dizendo nós, eu até uso, né, porque, enfim, eu trabalho com audiovisual há muitos anos, mas dentro do meu entorno, as pessoas com quem eu convivo, os meus amigos, os meus alunos, não tinha como estratégia e nem como opção de colocar na sua comunicação, na sua rede social, o vídeo de forma latente, ou seja, não queriam usar esse recurso o tempo todo, ou não achavam que iam se beneficiar desse recurso. Então, por exemplo, vamos pensar assim, às vezes, muitas profissões, né, elas têm esse distanciamento, por exemplo, do que está acontecendo hoje de usar o vídeo, porque não usavam nas suas profissões, normalmente. Um advogado, por exemplo, e hoje em dia tem encontros de advogados, a gente tem até o tribunal acontecendo de forma online, né, tendo defesas acontecendo, então os advogados estão usando aí os recursos tecnológicos do vídeo para sua profissão. Nós temos professores que tiveram que migrar completamente na pandemia, né, para vir para o vídeo. Eu até vou colocar um parênteses, tá, porque a gente acha que o vídeo, quando a gente fala de videomarketing, ou a gente fala desse recurso, o vídeo é só para quem é blogueira, né, ou só, então, é para quem trabalha realmente nessa área. Não, o vídeo, gente, ele é uma ferramenta democrática, né, é uma ferramenta, primeiro, e que ela, o quê? Democratizou. Então, você que acha que vai passar o recurso aí do uso da ferramenta, vai por mim, vai se adequando a essa realidade, vai usufruindo aí do vídeo como sua estratégia, porque isso não vai voltar para trás. Por que, Fê Moreira? Porque eu vou colocar aqui algumas questões.
tá? Para você pensar junto comigo aí. Então, uma delas vai ser, cadê aqui o que eu estou procurando? Aqui. Deixa eu voltar para minha lousa branca aqui. Uma delas, então, né, vai ser o quê? Democratizou o ensino e o uso da linguagem. Ou seja, você que não era de uma área que poderia, né, usar o recurso do vídeo para uma expansão mercadológica, por exemplo, agora você pode. Porque através do vídeo não tem limite. Então, o que começou a acontecer? Vamos pensar comigo. As pessoas começaram a usar o vídeo por uma questão de necessidade, né? Mas nós não tínhamos o hábito de usar essa ferramenta. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? O padrão de comportamento das pessoas, né? O padrão de comportamento, ele mudou. Por que mudou, Fê? Porque a gente foi começando a usar isso como um hábito, ou seja, eu estou precisando falar com a minha família, eu estou usando o vídeo. Eu estou precisando falar com o meu chefe, eu estou usando o vídeo. Eu estou precisando falar com o meu cliente, olha só isso que fenomenal, né? Eu posso usar do vídeo. Então, o que está acontecendo, gente, é aqui, ó, mudança, tá? Primeiro de tudo, o que muda? Muda o padrão de comportamento. Mudou o padrão de comportamento, por quê? Porque tem mudança no padrão de consumo das pessoas. Opa. Então, vamos voltar aqui, ó. Por que então não vai ser moda? Porque, de certa forma, a gente conseguiu democratizar uma ferramenta que já existia num universo paralelo que não era o nosso, como meros mortais espectadores das mídias digitais, de ver os youtubers, de ver os artistas, enfim, né, de pessoas que usavam isso como ferramenta e principalmente dentro do marketing digital. Por quê? Porque se você não era do marketing digital, se você está chegando agora, está tendo essa sensação de desapego do seu presencial, coisa que eu também tô, porque né, foram 25 anos de carreira do meu presencial que eu tô tendo que transitar para o online agora. Se você sente esse afastamento, ele é normal. Porém, o que começou a acontecer com a pandemia? Isso com todo mundo, com você também, é só você pensar o que começou a acontecer, né? Democratizamos isso, ou seja, você tem o teu telefone na sua mão, você tem o seu computador na sua casa e você pode usufruir disso daqui. Então, a partir do momento que a gente conseguiu ampliar o uso da ferramenta, isso começou a mudar o quê? O padrão de comportamento das pessoas. Ou seja, nós estávamos nos sentindo isolados numa situação que não era o nosso hábito, que a gente achou que fosse passar rápido, inclusive, e aí isso foi se estendendo, e aí eu ligar o meu computador de manhã para conversar com o meu trabalho, ou ligar o computador para atender o meu cliente, ou ligar o meu computador para ir para a minha aula, começou a ficar o quê? Habitual, ou seja, o padrão de comportamento, o seu padrão de comportamento, o padrão de comportamento da sociedade começou a mudar. E aí, ó, se isso começa a mudar, se começa a estabelecer um hábito, né, no processo cotidiano das pessoas, isso já não é mais moda. Porque moda é uma coisa que a gente usa e que depois vai falar, não, aquilo está obsoleto. Agora pensa comigo, será que a gente vai achar que usar do vídeo, ou seja, você ligar para sua mãe que está morando lá num outro estado, num outro país, eu poder atender uma aluna minha que está morando num outro país, será que eu vou voltar para trás com isso? Então, moda ia ser se fosse um recurso, ou seja, que a gente está usando pontualmente, que ele não fosse mais necessário. Só que aí começou a vir uma outra coisa. Veio o padrão de consumo, ou seja, a gente começou a achar legal. Poxa, eu posso ligar para aquela minha amiga que eu não vejo há muito tempo e eu vejo ela pelo vídeo, eu vejo as expressões dela, eu vejo o sorriso, eu vejo se ela está chorando, eu vejo o filho, o cachorro, né? Então, nosso padrão de consumo começou a mudar. É legal eu poder, ao invés de simplesmente pegar o telefone, né, e ligar, né? Vou ligar lá para o meu cliente e vou dizer, olha, fulano, o seu produto está pronto, vamos começar o seu curso? E ele só escuta a minha voz. Não, agora ele pode me ver, ele pode trocar comigo, ele pode me olhar no olho durante uma videoconferência. Você pode estar recebendo essa minha aula agora e eu nem te conheço, então você está em outro lugar do país que eu não estou.
padrão de consumo que você mudou. Porque agora eu posso atender uma aluna que eu tenho minha lá em Portugal e outra que está lá na Angola. Eu não tinha isso antes, gente. Então, você acha que eu vou querer deixar de atender pessoas do país inteiro, morando aqui no Sul, sendo que eu tenho alunos pelo país todo? Vocês acham que eu vou deixar isso para trás para reestabelecer apenas o meu trabalho presencial? Será que a pessoa que está fazendo um deslocamento hoje, que tinha que sair, por exemplo, para trabalhar, vou pegar, eu estou em Santa Catarina, mas vamos pegar aqui, né? A pessoa que mora no centro de São Paulo, que ela tinha que sair todo dia para trabalhar, sei lá, numa cidade mais afastada, né? Pega trânsito, se irrita, problema no carro, ou então tem que pegar um transporte longo, um monte de ônibus. Você acha que essa pessoa que hoje está podendo fazer o serviço dela de casa, com a mesma qualidade, com a mesma eficiência, sem pensar em logística, sem pensar no gasto com deslocamento, será que a gente vai deixar de fazer? Então, não vamos. Por isso é que não é moda, por isso que é um recurso que foi estabelecido e ele foi o que? Potencializado durante a pandemia. Então, é isso que eu quero que você entenda, né, com essa aula de hoje. Eu quero que você entenda que a partir do momento que a gente tem uma mudança de padrão de comportamento, que a gente tem uma mudança de padrão de consumo e esse padrão de consumo ele está virando um hábito, ou seja, eu estou começando a adquirir aquilo dentro da minha rotina, aí já não é mais moda. É a mesma coisa da gente pensar em roupa, né? Essa moda é a moda da calça larga. No ano que vem, eles precisam refazer essa moda. Então, é a moda agora da calça justa. Nós não temos isso como algo que vai ser retornável e que vai ser, não vai mais funcionar o ano que vem. Pelo contrário, o ano que vem, cada vez mais os próximos anos, isso daqui, este meio de comunicação que está democratizado, porque você pode fazer isso com o seu cliente, você pode fazer aí da sua casa, você pode fazer de qualquer lugar do mundo, esse está sendo o recurso que está sendo potencializado, ou seja, cada vez a gente vai querer mais, né? Daqui a pouco a gente está querendo aí, né? A gente brinca ser holográfico, porque a gente quer pular para dentro desse universo. A gente consegue atender várias pessoas e ver várias situações dentro da tela. Eu te escuto, eu te vejo, eu estabeleço uma conexão que é fundamental nesse sentido, nessa relação dessa ferramenta. Então, se você estava aí torcendo para que mudasse isso, né? Para que isso fosse uma moda, porque você tem medo de aparecer, porque você não entende da linguagem, ou porque você não tem familiaridade com a linguagem, e não se sinta mal por isso, porque ninguém tinha, a não ser as pessoas que trabalham com isso. Vá procurar entender da ferramenta, vá procurar estudar a ferramenta, pegue aula sobre videomarketing, estude isso, né, comigo ou com outra pessoa. Por quê? Porque isso aqui, gente, é a voz do futuro. Isso aqui, né, tem vários posts meus que eu coloco. Se você ainda não me segue, essa aqui tá a minha rede social, me procura nas redes sociais. Por quê? Porque essa ferramenta aqui, ela está aproximando e criando um potencial enorme para todos nós, né? Então, não deixa de aprender, não deixa, porque isso não vai ter volta, isso cada vez mais vai ser maior e maior e maior, tá? Então, vamos lá, né? Se eu botar uma frase aqui, ó, vocês devem ter escutado muito aí, né, o ano passado, o novo normal, não tem? O novo normal? O novo normal. Vocês podem ver o quanto já, né, já aparecem comerciais com as pessoas usando máscara, o quanto que aparece de comercial na televisão e na internet, as pessoas se falando por videoconferência. Por quê? Porque a gente introduziu um novo padrão de comportamento. E não é um padrão de comportamento que, se eu souber usar, ele vai ser negativo. Pelo contrário, ele vai te potencializar. A expansão mercadológica, que era outro tópico que eu vou colocar ali para você depois relembrar, a expansão mercadológica, ela é enorme, quebramos barreiras. Eu estou fazendo essa aula com você agora, estou aqui num escritório, depois quando eu sair dessa aula aqui, eu vou lá para a minha outra aula, que é, né, no meu escritório. Então, as coisas elas vão se encaixando de tal maneira que ficou fácil
útil e viável usar essa ferramenta, tá? Então, não é modinha, pensa, repensa, não tenha medo de não se sentir segura utilizando a ferramenta, é um processo, aprender a falar no vídeo, aprender a se comportar no vídeo, aprender as linguagens, as narrativas, né? É um processo, e é estudo, é assim como eu que fazia, por exemplo, eu tenho 25 anos da minha aula de teatro e interpretação para vídeo no presencial. Eu faço isso desde 1997. Pensa só. Né? Vamos pular essa parte. Pensa, isso também foi uma trajetória muito doída para mim. Porque, primeiro, eu, como empreendedora, que já tenho uma escola há 20 anos que dá aula de audiovisual, não pensava em trazer para o online. Pensa só. Quando eu me dei conta que eu trouxe, né, que eu, durante a pandemia, eu falei, não, isso aqui, ó, é um novo mercado, que ela só potencializou. Gente, é como se eu te dissesse assim, ó, o vídeo, ele que já era um recurso sendo usado, né, como eu mencionei, no marketing digital, para as pessoas que trabalhavam no online, ele só foi antecipado para nós que não usufruímos desse recurso. Então, agora você está tendo a oportunidade de usufruir desse recurso. Se você se sente insegura, inseguro, não se sente preparado, vai estudar, né? Essas relações que eu te falei são importantes. É importante você entender a linguagem, é importante você entender a didática, é importante você entender o tom de voz, é importante você entender a linguagem não verbal, é importante você entender a linguagem comportamental diante do vídeo, é importante. Mas você sabendo usar, você quebrando a barreira da estética, que é outra barreira muito limitante também para quem quer, né, usar o vídeo e que às vezes coloca essa desculpa sendo, não, por isso que vai ser moda, né, porque tem vergonha de aparecer, tá perdendo tempo, tem que se habituar, tem que estudar, tem que buscar, tem que correr atrás, porque essa ferramenta aqui, que não é uma moda de pandemia, veio para ficar, porque a gente só ativou alguns anos na nossa frente de nós, os mortais, né? Os indivíduos que não utilizavam dela a chegar às nossas mãos. Então, procura saber, procura estudar, e seja muito bem-vindo nesse universo. Eu falo que eu sou meio, como é que se fala? Suspeita, né? Eu sou suspeita para falar porque eu sou uma apaixonada, mas eu também não era. Há 25 anos atrás, quando eu comecei, eu tinha muito medo, eu tinha muita vergonha, eu trabalhava uma outra linguagem, né, dentro das artes, eu trabalhava o teatro, e quando eu cheguei no vídeo foi tudo muito assustador para mim. Mas quando eu entendi essa linguagem, eu entendi os seus objetivos, eu entendi os critérios dela, e claro, isso já são muitos anos, mas eu entendi que inclusive funciona como uma chave aqui, né, um processo de autoconhecimento, isso, né, me tirou um peso e só potencializou o meu trabalho, e eu tenho certeza que ela também pode potencializar o seu, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado, pode compartilhar esse vídeo, já deixa o seu like, se você ainda não me segue, me procura nas redes sociais, eu sou a Fê Moreira, uma especialista na linguagem do vídeo, e eu espero poder te ajudar de alguma forma a entender e a se apaixonar por essa linguagem também, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!